vírus, que foi o que me pediram, mas olhando para o papel da ciência e do cientista, justamente no momento em que a gente se encontra. E aí eu falei, mas eu tenho uma amiga para isso, e ela não há de me deixar só, né? E que é justamente, né, esse papel da transposição do conhecimento, da transposição da aplicação do conhecimento para a sociedade, para a comunidade. E aí eu convidei a Karina e fiquei muito contente que hoje a gente está aqui juntas, né, podendo falar desse tema, encerrando essa noite para vocês, que é justamente o conhecimento levado até a comunidade, né? Então eu vou falar um pouco sobre os vírus, quem são os vírus, vou mostrar algumas doenças aí que a gente está bastante acostumado a falar sobre elas, mas eu vou mostrar um pouco dessa evolução, né, sobre essa doença, sobre algumas doenças aí, para a gente olhar a evolução, né? Então, vamos olhar a evolução de vírus, não só a Covid, mas a gente tem milhares, né, centenas de milhares de outros vírus também. Então, eu vou falar um pouco mais dessa parte. Eu vou começar projetando aqui os meus slides, que eu vou... Uma semana sem dar aula, eu esqueci como é. Então, aqui. Então, eu vou começar compartilhando, né, os slides para a gente começar a falar um pouco sobre quem são, né, esses... Eu nem sei se eu posso dizer organismos, mas esses seres, né, esses seres moleculares aí, e ver como eles interferem, né, na nossa vida. Acho que agora vai. Tá projetando? Sim, professora. Sim, preferem desse modo? Então vamos lá. Opa! Então vamos lá. Qualquer coisa, se cair aí, a gente se reconecta. Então, o tema da palestra, né, dessa conversa, que eu gostaria que fosse muito mais uma conversa, né, ela acabou sendo modificada justamente para agregar esse papel da universidade, né, na atualidade. Então, eu agradeço a Karina pela participação e pela ajuda, inclusive com o tema da nossa fala hoje. E a gente é do Departamento de Biologia, eu, né, sou do Departamento de Biologia, a Karina do Departamento de Patologia, aí como a Tainara já começou a falar. Então, vamos dar uma olhada para quem são esses vírus, né? Bom, uma coisa que quando eu comecei a fazer a palestra, eu falei, nossa, vírus é um universo muito distante do meu universo de pesquisa, né? E quem trabalha com coruja, cupim, tamanduá, coati, né? Eu falei, nossa, vírus está muito distante. Então, eu comecei a me fazer perguntas, né? Do que eu gostaria de descobrir sobre esse tema. Se eu fosse um ouvinte da minha fala, o que eu gostaria de saber e aprender um pouquinho, né, sobre esse tema, uma vez que ele não é da minha área de atuação. E aí vocês vão ver algumas perguntas, que justamente uma delas é essa: o que são vírus, né? Obviamente, quando a gente faz biologia, a gente está mais familiarizado com alguns termos, mas vamos pensar que a gente está aí no começo da graduação. Bom, e aí, esses vírus são parasitas intracelulares, né? Então, já tem uma característica muito interessante para a gente pensar sobre a evolução desse ser, né? Então, são parasitas intracelulares que se multiplicam nas células de um hospedeiro via sua maquinaria genética. Obviamente, quando eu falo isso, eu já estou implicando num modo operacional desse ser, né? Que é justamente ele não tem a capacidade para se replicar sem que ele use uma maquinaria de uma célula hospedeira. E quando ele, antes dele infectar uma célula hospedeira, ele é chamado de vírion, né? E esse vírion pode ter um genoma de DNA ou RNA, que é onde vai estar
imprintado, né, onde vai estar marcado as suas proteínas que ele vai poder expressar após o uso da maquinaria genética dessa célula hospedeira. E como a gente pode ver aqui, a gente tem estruturas que são proteínas, né, que a gente chama de proteínas ligantes ou membranas ou capsídeos, né, que são envoltórios desse organismo, né, organismo não, né, mas desse ser molecular aí, dessa estrutura molecular. Quando eu vejo esse vírus, né, que é então quando ele ainda não infectou uma célula, nesse estado o vírus não consegue se replicar. Então ele está inerte, ou seja, ele é um conjunto de DNA, RNA e proteínas, mas ele ainda não consegue se replicar. Quando ele vai fazer isso? Somente quando ele invadir uma célula hospedeira. Muito bem. Para que isso aconteça, ele precisa ter receptores, né? Então, essa célula, ela acaba tendo receptores celulares que se ligam a esses ligantes virais. Então, eu tenho a primeira conexão para que esse vírus possa invadir uma célula hospedeira e adquirir um sucesso e se tornar bem-sucedido no seu processo de replicação, que é justamente isso daqui. Então, nesse momento, se essa ligação for bem sucedida, então eu tenho a possibilidade desse material viral entrar na célula. Então, eu já estou 1-0 para esse vírus. E à medida que esse vírus, então, agora entra nessa célula hospedeira, ele vai utilizar a maquinaria celular de replicação, usando as polimerases, usando as DNAs polimerases, todas elas dessa célula, para poder se replicar. Então, ele vai usar a maquinaria interna da célula para produzir novos vírus e, portanto, ele vai infectar outras células. Então, na verdade, é por isso que a gente pode dizer que ele é um parasita celular. Obviamente, esses são mecanismos bastante simples, muito simplórios, se a gente considerar a possibilidade, né, de grupos desse material genético, genômico dos vírus. Mas uma coisa que é muito interessante quando a gente pensa nisso é que cada vez que esse material genético do vírus é copiado, há um potencial para mutação. E aí, a gente começa a se deparar com um evento, né, que gera novidade evolutiva totalmente ao acaso. E aí a gente se depara com a casualidade dessas mutações no universo viral. Quando eu penso nesses eventos mutacionais, nesse processo de replicação, gerando essas variações nos genes virais, então eu estou introduzindo novidades evolutivas, eu estou introduzindo variações genéticas, né, nesses genes, que são poucos, tem vírus com 9 genes somente, né? E eu promovo, então, alteração dessas características dos vírus. Né? Então, vírus que antes não poderiam entrar na célula ou em um determinado tipo celular, que é bem mais comum, acaba podendo entrar. Vírus mais ou menos prejudiciais, né? Então, a gente começa a ter aí algumas cepas virais, né? Mais mortais do que outras, né? E uma questão muito importante, né, que essas mutações, elas agregam um poder a esses vírus, né, que é o escape do sistema imunológico do hospedeiro. E aí tem uma característica muito interessante, quer dizer, eu achei interessante, né, que é, por exemplo, por que a gente toma todo ano vacina para gripe. Então, ou seja, é justamente porque o processo de cópia desses vírus, nesse potencial para novas mutações, faz com que essas novas mutações acabem driblando esse sistema imunológico do hospedeiro e, portanto, a gente acaba nunca tendo uma vacina que seja eficiente o suficiente para que a gente não precise mais dessas vacinas anuais. Então, isso tudo é devido ao processo de mutação.
Muitos alunos, quando eu dou a aula de evolução, falam assim, nossa, mutação acontece? Aí, tá aí, acontecendo nos vírus, de ano a ano, na verdade, de replicação em replicação. E aí a gente olha, né, para esses vírus que necessita de um aparelho genético apropriado para executar o seu programa. Ele é um parasita e isso, né, não existe mais nenhuma dúvida. Só que essa dependência, ela também acaba gerando, né, uma questão que faz com que esses vírus sejam fortemente específicos e dependentes do hospedeiro. E esse hospedeiro, a gente está falando em tipos celulares. Então, eu tenho vírus específicos para determinados tipos celulares. Assim como eu tenho HIV, como eu tenho Covid, como eu tenho rubéola, eu tenho vários vírus que são dependentes desse tipo celular, né, desse hospedeiro. Isso, de uma certa maneira, acaba sendo uma vantagem para o hospedeiro, porque senão ele poderia ser contaminado no seu todo, né? Só que essa questão, né, deles serem independentes e precisarem de uma maquinaria desse hospedeiro para se replicar, faz com que exista uma questão que eu não vou entrar em maiores detalhes aqui, porque a gente vai voltar a falar, né, do vírus e seu papel hoje na sociedade e na atualidade, mas que é uma questão interessantíssima sobre os vírus são considerados seres vivos se eles são incapazes de se reproduzir. E aí a gente vê que muito da nossa modernidade, né, da modernidade da nossa humanidade foi gerenciado, e eu vou usar essa palavra mesmo, por seres que podem ser nem seres vivos. Né? Então, hoje a gente está inserido, né, num momento, a gente está aqui online, justamente inseridos num momento, sendo governados, né, por um agente que é considerado nem um ser vivo, porque ele é incapaz de se replicar. Vejam o acaso evolutivo em que nós estamos, né, e como a gente, quando pensa na evolução e nessa questão da gente prever, né, e fazer previsões, acabam indo por terra, né, muitas vezes, porque a gente está aí esperando, né, que esse vírus, esse ser que nem vivo né, deixe de nos incomodar. Mas vamos seguir. Uma outra pergunta que eu me fiz, né, que eu queria entender mais sobre os vírus, uma vez que eles não fazem parte, né, do meu universo de pesquisa, é como se dá esse processo de replicação. Eu trouxe essa pergunta justamente para despertar uma questão sobre a complexidade, né, que eu falo muito em aula, né, para os meus alunos que já tiveram aula comigo, essa questão que não precisa ser simples, né, você pode ser simples e ter um sistema complexo, né, que a complexidade, ela não anda lado a lado, com, por exemplo, seres com um maior número de tecido, né, o que eu poderia dizer evoluído, né, e um bem entre aspas nesse evoluído. Mas que a gente tem dentro desse universo, né, do que a gente chama de vírus, 7 grupos, né, existe toda uma classificação, que é essa classificação de Butler, que vão reunir todos esses vírus em 7 grupos, justamente de acordo com a característica desse genoma viral e na forma como ele é transcrito. E isso foi uma coisa, assim, um assunto bastante novo, né, que eu não me recordava mais, ou se é que um dia eu soube de tudo isso. A gente ouve muito falar do retrovírus, né, mas a gente se esquece que mesmo esses organismos extremamente simples, extremamente pequenos, são complexos na sua maquinaria,
né, no seu aparato genômico. E aí a gente tem 7 grupos, né, que são de acordo com essa classificação, e todos eles, de alguma maneira, vão ser, obviamente, né, de DNA ou RNA, RNA que também pode ser de fita dupla, né, que é uma coisa bastante diferente do nosso universo, e DNA também de fita simples ou de fita dupla. Então, a gente pode ter as duas situações, DNA, fita simples e fita dupla, e RNA, fita simples e fita dupla. O que acontece é que, independente do grupo, né, que eles estão, o processo é como eles produzem a transcrição e chegam na tradução, que é a proteína, no caso a proteína viral, que é justamente todo esse processo de transcrição que eles vão utilizar o aparato celular para se apropriar desse aparato de transcrição para poder realizar a tradução. Então, o objetivo todo desses vírus, né, que estão reunidos aí em 7 grupos, é chegar até a transcrição em RNA mensageiro. Né? Então, ou seja, mesmo a gente considerando eles seres não vivos, eles produzem aí, são questões bioquímicas bastante complexas para esses seres. Então, essa foi uma das várias questões que eu me fiz, né, para tentar entender um pouco mais desse universo dos vírus. E é realmente um universo. Uma coisa que faz todo sentido quando a gente pensa no momento que a gente está, é que vírus que codificam genomas como RNA, né, eles acabam tendo uma flexibilidade genética muito grande. E vamos entender essa flexibilidade genética como propensão a erros, justamente nesse processo de replicação, mas é justamente a introdução dessas variantes genéticas. Então, vírus de RNA produzem, né, muito mais variantes. Né? Então, o autor desse artigo que eu li, que inclusive é uma virologista, uma mulher, ela diz que os vírus de DNA, eles são desleixados, né? Porque quando copiam seu código genético, eles permitem essa introdução de altas taxas de mutações. Então, mais uma vez, né, fatores evolutivos aí atuando, né, na geração de novidades, né, de variantes genéticas. E esses erros, né, promovidos durante esse processo de replicação, faz com que a gente tenha uma diversidade nessas populações de vírus. E essa diversidade também promove a adaptação a novos ambientes. Né? Então, ou seja, a gente tem uma correlação, e isso é para qualquer organismo agora, né, falando de organismo vivo, há uma correlação positiva entre variabilidade e adaptabilidade a diferentes ambientes, né? Então, a gente está, né, passando por um ambiente de extrema pressão seletiva em cima desses vírus, ou em alguns outros momentos, que eu vou mostrar de algumas outras doenças causadas por vírus, a gente vê esse ambiente seletivo, né, pressionando esses vírus à adaptação. E, obviamente, se eles têm essas variantes, eles acabam conseguindo esse sucesso na adaptação. Uma outra questão, que eu acho que depois a Karina pode comentar muito bem isso, né, porque a gente estava trocando umas figurinhas aí, é que essa quantidade de variação também promove essa adequação para a transição entre espécies, que é justamente o momento que a gente se encontra, né? A gente ainda não tem uma espécie absolutamente, né, com o martelo ali afirmando, essas são as espécies aí na história da Covid, mas a gente sabe que existe uma transição entre espécies, né? Eu vou mostrar algumas outras doenças que tiveram essa transição entre espécies. Essa transição entre espécies, ela se dá justamente, né, um processo bastante simples para o vírus, né?
que é sair de um animal e entrar em contato com um outro, né? E esse outro, então, passa a ser o segundo hospedeiro. Mas nesse segundo hospedeiro é quando esse agente ou esse patógeno vai estabelecer a infecção. Então, eu saio do organismo onde eu estou, eu consigo me inserir, eu consigo mudar para um outro hospedeiro e é nesse hospedeiro que vai ocorrer essa infecção. Quando eu tenho essa troca de hospedeiro, eu tenho um termo para isso, né, em inglês, mas é troca de hospedeiro, que é spillover, né? E justamente nesse segundo hospedeiro é que vai ocorrer essa disseminação para outros membros da espécie. Então, é esse segundo hospedeiro que vai ser acometido por esse patógeno. Obviamente, essa transição entre espécies, considerando que esse vírus ele é espécie específico, né, ele tem uma especificidade por esse tipo celular, até ele desencadear um surto, né, obviamente a gente tem algumas etapas que precisam ser estabelecidas ou precisam acontecer. Uma delas é essa frequência de interação, o portador do vírus versus esse segundo hospedeiro, né? Justamente para que isso possa infectar uma grande quantidade de indivíduos dentro dessa população desse indivíduo, que eu chamo agora de hospedeiro. Então, obviamente, se a minha frequência de interação ela é pequena, eu vou infectar um número pequeno de indivíduos e pode ser que eu não tenha muito sucesso na transmissão do meu código genético. Mas à medida que a frequência de interação aumenta, essa capacidade, né, ou essa de infecção também aumenta. A outra questão, né, para esse surto são os meios de propagação. Então, obviamente, propagação que eu não dependa de um transmissor, mas que eu possa ser transmitido por pelo ar, né? Isso faz com que esse vírus, né, esse patógeno tenha um efeito ou um sucesso muito maior no seu processo de transmissão. O tempo de sobrevivência do vírus fora de um hospedeiro também é um fator determinante, né? Porque quanto mais tempo ele consegue viver extracelularmente, melhor é. E o impacto que o vírus consegue ter no sistema imunológico do hospedeiro. Então, obviamente, quanto mais letalidade ele tiver, maior é o dano para o sistema imunológico. Então, obviamente, um surto, ele depende de várias questões, né? E, obviamente, quando a gente pensa, nossa, ocorreu um surto, a gente pensa que várias questões, né, várias variáveis foram vencidas aí para que a gente tivesse um surto. Alguém sabe de algum surto que está acontecendo? Bom, a outra pergunta que eu me fiz quando eu comecei a estudar esse universo dos vírus e essa evolução molecular, eu falei, meu Deus, não, tira isso daí. Quantos vírus existem, né? Eu falei, será que eu consigo responder essa pergunta, né? E comecei a fazer buscas, né, para tentar responder, porque comecei a ficar curiosa nesse universo dos vírus, né? Eu falei, nossa, eu tô achando isso o máximo, né? E aí eu achei esse artigo da National Geographic, né, de 23 de abril de 2020, absolutamente recente, e obviamente, né, eles estão pesquisando e divulgando, né, isso por conta do momento em que a gente está. E aí a primeira pergunta, né, que eu joguei para tentar responder quantos vírus existem, me pareceu a coisa mais besta, né? Mas eu vi que não, e eu achei muito material para responder isso. Esse eu gostei, né? É da National Geographic, é um material de divulgação científica, que eu estou até colocando aqui para vocês. Aqui a gente já tem uma ideia do universo em que a gente está, né? Há mais de 1 quadrilhão de vírus na Terra. Eu peguei essa definição aqui de dentro do artigo, né?
de 1 vezes 10 elevado a 31. Isso significa 10 nonilhões. Eu até tive dificuldade de falar essa palavra hoje. 10 nonilhões de vírus na Terra, né? Sendo que dentro do nosso universo eles habitam qualquer tipo de ambiente. Ambiente aquático, ambiente aéreo, ambiente grãos de areia. Eu achei isso tão romântico, né? Existe num grão de areia, né? Eu falei, não, eu vou deixar, né? Porque é o artigo, né, que está dizendo isso. E aí, a projeção, né, da quantidade de vírus em termos de tamanho disso tudo equivaleria se a gente colocasse um atrás do outro aí, né? Se todos os vírus, né, na Terra fossem colocados um atrás do outro, eles se estenderiam por 100 milhões de anos-luz. Quando a gente pensa que a gente tem poucas doenças virais perto dessa quantidade, né, associada a todos esses eventos mutacionais pelos quais esses seres passam, eu diria que a gente está no lucro, né? Então, obviamente, essa é uma outra questão que o artigo faz e responde, que eu não vou entrar aqui, né? Podemos, então, identificar a minoria, e por que tantos não infectam os humanos, né? Ou seja, a gente é infectado por uma parcela muito diminuta perto da quantidade existente de vírus no planeta Terra. Que bom, né? Porque quando também dá para infectar, né, causa bastante estrago. Então, essa foi uma das minhas perguntas aí que eu me fiz para a gente estar aqui conversando. E uma outra, né, que daqui eu termino, né, com essa pergunta, as doenças, né, que marcam a nossa história. E quando eu fui atrás desse assunto, né, vírus marcando a história da humanidade, mas na verdade, né, eu coloco vírus marcando a história da humanidade, mas a pergunta que eu tinha me feito para entender isso eram quais são as grandes doenças da humanidade. E eu esperava muitas outras, e eu fiquei bastante surpresa. E quando eu vi que das 5 grandes doenças pelos quais a humanidade tem passado, se eu coloquei aqui 5, 80% dessas doenças que acometeram a humanidade de uma forma bastante severa são causadas por vírus, né? Então, ou seja, aí eu mesma dei o título, né, para a minha pergunta, vírus marcando a história da humanidade. Né, de 5 doenças, a gente tem 4 doenças aí sendo regidas, né, por vírus. A primeira, eu deixei ela aí, né, a peste negra, né, que é causada por uma bactéria. Eu vou comentar os dados, os valores, né, em número de mortes de cada uma dessas doenças, de maneira que como isso marcou, né, e influenciou a história da humanidade, tanto no seu plano histórico-social, mas o que a gente pode, do ponto de vista científico, entender sobre essas doenças, o que essas doenças nos falam nos dias atuais. E do ponto de vista evolutivo, como eu entendo evolução olhando essas doenças que acometeram a humanidade. Então, eu vou falar um pouquinho mais de evolução quando eu falar dessas doenças. Então, eu destaquei aqui a varíola, né, que é de RNA vírus, percebam, a varíola é de DNA vírus. Na hora que eu troquei, agora estou percebendo que está a mesma definição do ebola, mas a varíola é de um DNA vírus, tá? Então aqui não está correto. A gripe espanhola, que é uma mutação do vírus influenza A, que é o vírus da gripe que a gente tem hoje, que é o H1N1. A AIDS, que é um retrovírus, né? Então ele precisa, do seu RNA, ele precisa produzir
um DNA fita dupla, e desse DNA fita dupla ele produz um RNA mensageiro, né? Então é isso eu chamo de retroviral. E o ebola, que é um RNA vírus envelopado e não segmentado, né? Fazendo de novo a correção, a varíola é um DNA vírus, e eu vou até falar sobre uma questão interessante, né? Sobre a varíola. Em termos de impacto, né, na humanidade, talvez a gente não tenha nenhuma outra que tenha causado maior impacto do que essa bactéria, que é a Yersinia pestis, né? Que é encontrada em ratos, transmitida ao ser humano pela picada da pulga, né, contaminada, e um ser humano doente transmite, né, essa doença através das suas secreções. Embora não seja o tema da nossa palestra, é interessante a gente pensar que a gente é muito associada à escala Nature, né? É uma coisa, um invertebrado, aí é um invertebrado mais complexo, aí o homem, né? Planta está lá no começo, e a gente tem essa noção de que somos o topo da escala evolutiva. O topo da escala evolutiva, que na verdade é acometido por uma bactéria, né? A peste negra, ela é tão importante na história da humanidade que ela muda, né, todo um sistema de classe na Europa medieval, né? O feudalismo, essa opressão, né, dos mais, vou usar a palavra, os mais ricos, os mais abastados, os detentores de terra, eles foram retirados, apeados do poder, porque essa bactéria matou tantas e tantas pessoas na Europa e pelo mundo todo, que não existiu mais condições de se manter uma sociedade com base, né, na opressão dos menos favorecidos em termos de poder e posses. Então, assim, a gente deve muito a essa bactéria, né? Nós somos sobreviventes, né, da Yersinia pestis, né? Eu fui tentar contar o número de mortes que essa bactéria causou, e a gente está falando da ordem de milhões de pessoas, né? E aí eu começo a pensar que ela é uma doença que ela está aí desde 541, está em Constantinopla, é uma doença extremamente antiga, né? Então eu tenho aí só, se eu tirar os 50 milhões, eu tenho 150 mil pessoas que morreram por conta de uma bactéria, né? A essa bactéria a gente deve o renascimento, né? Então, assim, a gente não está falando de um pouco impacto, né? A gente está falando de muito impacto. Mas vamos deixar a bactéria aqui descansando. A outra doença que eu chamo para a gente refletir um pouco sobre o papel dos vírus na humanidade, né? E na nossa atualidade, porque a gente vai ver que os dados genéticos mostram um ancestral comum muito recente para a varíola, né? Que é esse vírus, o VAR-V, né? Que é o vírus da varíola. Então, eu trago esse artigo, né, para mostrar essa segunda grande doença, né, ocasionada por um vírus agora, no impacto, né, da humanidade. O vírus da varíola, ele é relatado em populações humanas por mais de 2.000 anos. E esse artigo, ele é muito legal, porque ele vai colocando os dados genéticos, né, de todos os cladogramas que eles geram, né, as análises estatísticas, e vai associando com os registros históricos para ver se isso tem uma relação, né, entre a genética, o processo de dispersão desse patógeno, né, e aonde essa doença foi registrada. Então, quem tiver curiosidade, gostar dessa área, eu particularmente, eu gosto muito, né, quando a gente associa informações genéticas com históricas ou informações geológicas, né? Então, eu acho muito interessante. E eu trouxe os dados desse artigo para a gente estar conversando um pouco.
Como eu fiz aquela correção, aqui eu retomo, né? O VAR-V, ele tem um genoma de DNA grande e de evolução lenta, totalmente diferente da evolução, por exemplo, de um vírus de RNA, que é um vírus da gripe, por exemplo. Essa doença é uma das poucas, eu talvez não conheça, o sarampo estava em vias de, mas eu acho que depois a Karina pode me complementar, mas essa é uma doença que foi erradicada em 1980, em 1977 foi o último caso, né, noticiado de varíola. Eu não trouxe nenhuma foto dos doentes de varíola, porque realmente são fotos chocantes, eles acometem principalmente crianças, mas a gente tem aí, por sorte, uma doença erradicada que causa cegueira, causa várias sequelas, né, nesse humano, né, que acaba se curando da varíola. A outra questão é que não está desvendado, né, com clareza, se essa doença, se esse vírus, né, se esse patógeno, ele tem um reservatório não humano, né? Então, até hoje, embora esse trabalho seja de 2007, eu li outros trabalhos, isso não está claro até o momento, se existe, né, um reservatório não humano. A varíola, ela é tão séria, né, que existem 2 lugares no mundo que tem esse vírus, né, guardado, que é o CDC nos Estados Unidos, Centro de Disease, né, de doenças, e um centro na Rússia, né? E existem sempre, de tempos em tempos, existe uma onda para que esses vírus sejam destruídos, mas como a varíola, ela pode ser um potencial agente de bomba biológica, arma biológica, obrigada, Karina, né, uma arma biológica, então existem esses 2 locais onde o vírus da varíola é mantido guardadinho e esperamos que continue lá. Quando a gente fala, né, da varíola, a gente está falando, né, de dizimação de populações nativas das Américas. A história precisa ser recontada. Eu estudei na Argentina, né, durante o meu doutorado, e quem conhece Buenos Aires, no meio da praça, no meio do centro de Buenos Aires, tem uma estátua, né, aquelas estátuas montadas, homem montado no cavalo, aquelas coisas, né? Hernán Cortés. Hernán Cortés é um conquistador espanhol que dizimou, né, o Império Inca, tem o Pizarro que dizimou o Império Azteca, justamente trazendo objetos contaminados para essas populações, né? E outros indígenas, né? Estou falando incas e astecas porque eles eram grandes populações, né, ameríndias aí, foram dizimadas por varíola. Então, varíola está encarcerado na nossa história, né? A gente está aí falando das Américas, a gente está falando dos nossos povos, a gente está falando de como isso se sucedeu, né? Quando a gente pensa em termos de número de pessoas mortas, né, que esse patógeno causa, em 189, né, em Roma, a gente tem aí, né, os artigos, né, que eu fui consultando, e isso eu trouxe só alguns dados, né, 2.000 pessoas mortas por dia, né, 1/3 da população japonesa morreu. Não sei quanto era o número da população em 735, mas é 1/3 da população, né? Mais de 25% da população da Islândia. Então, é uma doença que ela se alastrou pelo mundo, inclusive no Brasil, né? Quando a gente olha para esses dados, a gente pensa não. Os artigos mostram 5 milhões de mortos por conta da varíola, né? Ainda, por sorte, ela está erradicada. E a questão, né,
da erradicação dessa doença tem a ver justamente com o seu genoma, o que a gente não consegue fazer com um vírus, né, com um vírus da influenza, por exemplo. Justamente porque o genoma desse vírus é de DNA e é um genoma grande e de evolução lenta, a gente tem somente um tipo, né, de vírus aí com algumas variantes, mas um só ecotipo. Depois a Karina me corrige nessa palavra. E, portanto, a vacina foi eficiente. Por quê? Porque eu estou combatendo uma só cepa viral. Então, a gente conseguiu, no prazo de 10 anos, erradicar aí, depois que surgiu a vacina, erradicar essa doença. E isso tem a ver com a sua natureza, né, genética, desse ser, né, parasita extracelular. E uma questão que a gente pode olhar, né, do ponto de vista evolutivo, para entender essa doença, como que ela se deu, como são essas cepas, é justamente analisando a relação de similaridade e divergência entre essas sequências de cepas virais, né? Então, a parte evolutiva, ela nos conta também uma parte da história, que é uma integração, né, entre a ciência biológica, no fato, genética, e a nossa história. Como a gente pode nos ver através dos dados genéticos, né? E quando a gente olha para essa doença, para esse vírus, né, não para essa doença, mas para esse vírus, para essas linhagens, a gente vê que a varíola, o vírus da varíola, esse VARV, ele tem uma semelhança muito grande em termos de sequência, né, genética, com dois organismos, né, com dois organismos vivos, dois animais, na verdade, dois mamíferos, né, que é o vírus que é chamado de TAT-V, que é um vírus de um roedor africano, e esse outro vírus, né, que é um vírus também de uma cepa CML, está bem pequeno, mas daqui para dar uma olhadinha, que é um vírus de camelo. Então, há uma semelhança muito grande, né, do vírus da varíola presente em populações humanas com esses vírus, né, que existem aí em roedores africanos e em camelos na Ásia Central. Então, ou seja, a gente não tem nenhuma dúvida, quando a gente analisa essa similaridade, que a varíola, ela vem também, né, de um organismo não humano, mas que provavelmente nesse processo acabou transitando, né, acabou migrando para o organismo, para um ser humano. Quando a gente pensa em termos de idade, a gente vai se deparar aí com idades muito recentes. Essa foi uma questão que me surpreendeu, porque quando a gente lida com evolução, eu principalmente, eu estou acostumada a falar milhões de anos, né? E a varíola tem uma história na nossa espécie muito recente, né? A gente está falando de uma diversificação entre a varíola humana e a varíola desses roedores e camelídeos aí, esse camelo, em termos de 16 mil anos atrás. Isso é muito recente em termos de evolução, né? Ou 68 mil anos, então eles dão esse range, né, de tempo baseado no modelo genético que eles estão utilizando para contabilizar esse tempo de divergência. Eu não vou entrar em modelos, né, genéticos de divergência, mas a gente está falando aí de 16 mil anos, né, que é o tempo que o artigo acaba aceitando, né, para essa divergência. Quando a gente olha como essa doença, esse vírus se alastrou pelo mundo, né, a gente consegue traçar o caminho dele.
E esse caminho, em algum momento, ele vai ficar cada vez mais próximo do que a gente chama, né, de uma modernidade aí. Essa linhagem, essa cepa, né, que se separa, que diverge, né, que acumula diferenças, né, ao longo dos seus processos mutacionais aí, que se separa, né, dessa linhagem TAT-V aqui, e em termos de 16 mil anos, ela se divide em dois grandes grupos que os autores chamam de P1 e P2. Quando a gente olha esse grupamento P1 aqui nessa árvore filogenética, né, a gente consegue traçar um caminho pelo qual essa linhagem viral acometeu o mundo, né? E aí a gente vê uma direção, né, de dispersão dessas linhagens. E, obviamente, à medida que isso vai se estabelecendo nos lugares, isso vai adquirindo características. Então, ou seja, essas cepas virais, elas ficam isoladas e, portanto, elas adquirem uma característica do lugar onde elas estão. Então, quando a gente pensa nesse grupo P1, a gente vê que o local provável dessa dispersão é o leste asiático, indo para o meio asiático, Índia, Sumatra, né? Depois Bangladesh, na Índia, e chegando até o não oeste africano, né? Então, a gente tem uma dispersão, a gente pode contar o caminho dessa cepa viral da Ásia, passando pela Índia, chegando pela África. E assim a gente tem o caminho, né, pelo qual ela acaba se dispersando pelo mundo. O outro grupo, ele vai ficar restrito ao oeste da África e à região das Américas, né, a América do Sul, na verdade. E essa linhagem, né, que acomete a América do Sul, ela é uma linhagem dessa varíola que é chamada de varíola minor ou alastrim, que é uma linhagem menos virulenta. Então, essa linhagem que a gente encontra na América do Sul, ela também acabou se diversificando dessa outra linhagem do grupamento P1, que é a linhagem mais virulenta da varíola. E, portanto, a gente consegue aí entender um pouco da evolução, né, dessas cepas virais, olhando para o modo como ela se dispersou. A terceira doença que eu trago aqui, né, promovida por vírus, é a gripe espanhola. Eu vou chamar a atenção dessa gripe pelas coincidências pelas quais estamos passando. E o quanto a gente tem que aprender com a ciência e com a história. Eu vou trazer dados de jornal aqui, que eu comecei a rir, mas na verdade eu deveria chorar, para ver justamente, né, o quanto a gente precisa utilizar a história, os ensinamentos da história e a ciência. Então, me causou uma certa indignação, mas na verdade a palavra verdadeira é raiva, porque a gente tem um modelo para se olhar. É isso aí, Karina, a história se repete infelizmente, porque a gente tem modelos para mostrar o que vai acontecer. A gripe espanhola, ela surge em 1918, infelizmente, né, Karina? Ela surge em 1918, provavelmente nos Estados Unidos, mas eu também li que há uma possibilidade dela ter surgido na China. E o surto dessa gripe dura 2 anos, terminando em 1920. A gripe espanhola nada mais é do que o vírus influenza A. É uma estirpe já extinta, mas é o subtipo do H1N1. Só que o H1N1 que circula entre nós atualmente é uma versão, como eu digo aqui, menos virulenta dessa cepa. Os sintomas dessa gripe espanhola
a princípio, se parecem com uma gripe comum, tosse, coriza, febre, dor de cabeça, mas quando ela chega no seu caso mais grave, ela provoca essa pneumonia viscosa e, portanto, a pessoa morre, né, asfixiada, né, de tanto muco que existe no seu sistema pulmonar, no seu pulmão, mas também causando inflamações generalizadas pelo corpo. Nada parecido, hein? E acredita-se também, né, que ela foi espalhada pelo mundo pelas tropas americanas, e obviamente não só pelas americanas, mas pelas tropas, né, durante a Primeira Guerra Mundial, porque justamente pega a data, né, pega o período aí que ocorria a Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola, ela tem no Brasil o dado de 35 mil pessoas mortas, mas acredita-se que esse dado seja muito maior, né, justamente por conta das subnotificações. Mas ao redor do mundo todo, a gente está falando da ordem de 50 milhões de pessoas que faleceram por conta da gripe espanhola, causada por um agente viral. E um detalhe, né, que também me chamou a atenção, porque eu não sabia da história mais a fundo, que a gripe espanhola é chamada de gripe espanhola porque a Espanha não estava participando da Primeira Guerra. Então, a Espanha tinha a liberdade, né, veja o papel da divulgação aí, né, ela tinha a liberdade para dizer o que estava acontecendo no mundo, né? Então, por isso, era a Espanha que noticiava e falava, é a gripe espanhola, né? Embora a Espanha também sofreu perdas aí por conta dessa gripe. No Brasil, ela chega no Brasil em 1918, né? Com doentes a bordo de um navio, né, que desembarca em Recife, Salvador e Rio de Janeiro, na época capital federal. Então, Rio de Janeiro e São Paulo foram dois estados assim que tiveram um acometimento muito sério, muito grave, né, de gripe espanhola. Marinheiros em serviço vindo de Dakar também desembarcaram doentes em Recife, também trazendo o vírus da influenza. E em 2 semanas, né, desde Recife, a gente já tinha gripe no Nordeste e em São Paulo, né? Em São Paulo, não parece nada com hoje. Quem tinha condições deixou a cidade, foi se refugiar no interior, porque no interior existiam menos casos notificados, né? E aí, isso eu achei o máximo, né? As autoridades, os médicos, né, o sistema de saúde da época não sabia o que causava a gripe espanhola. Eles não tinham noção de que era um vírus, né? Acreditou-se até que eram bactérias, porque existiam muitas inflamações, infecções que eram decorrentes desse vírus. Então, os médicos, né, diante do desconhecimento do agente causador dessa doença, disseram, né, aconselhavam apenas que se evitassem as aglomerações. Eu não vou comentar, né, porque eu acho que a gente tem aí dados para evitar, né, que a gente chegue no que chegou a gripe espanhola. E uma outra notícia, né, desse jornal, né, o Rio é um vasto hospital. A gente está em 1918, né, mas que a gente repita isso em 2020, onde a gente tem microscópios de varredura, né, a gente tem os Sirius, né, me parece que realmente a gente precisa falar de ciência, né, a gente precisa ter cientistas, né. Então, eu trouxe esse dado do jornal. Imagina a Avenida Rio Branco, a Avenida Paulista sem congestionamento ou pessoas caminhando pelas calçadas, 1918. Pense nos jogos de futebol, estou pensando. Mas ao invés de estádios cheios, imagine os jogadores exibindo suas habilidades em campos para arquibancadas vazias. Durante a pandemia de 1918, as cidades ficaram assim.
bancos, repartições, bares e tantos outros estabelecimentos fecharam as portas ou por falta de funcionários ou por falta de clientes. Então, veja, a gente tem material, né, para a gente se espelhar, para a gente não repetir os mesmos erros, né? É uma doença viral que marca a nossa história, que marca a história do Brasil também. Então, a gente teria por obrigação olhar o passado e como a ciência resolveu casos para a gente não cometer os mesmos erros. Mas me parece que a gente não evita as aglomerações e me parece que a gente continua ou vai continuar por um bom tempo a ter as arquibancadas vazias, porque a gente se nega, né, a sociedade se nega a olhar o que a ciência tem a dizer, né? Embora eu tenha falado, me deu vontade de rir, não, a vontade realmente é de chorar. A quarta doença que eu trago, né, que é acometida por essas questões, por um vírus, é a AIDS, né? A AIDS, ela foi falada, diagnosticada realmente em 1980, 81, né? O Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos começou a perceber um aumento de casos de doenças raras e em pessoas que acabavam desenvolvendo pneumonia e câncer. Mas quando faziam o exame médico, né, dessas pessoas, viam um sistema imunológico severamente enfraquecido, né? E aí eles diagnosticaram, né, que se tratava de um vírus, de um retrovírus, né? Então, em 1982, percebam que foi bastante rápido, né, desde da detecção pelo centro de controle até a identificação desse patógeno. E, portanto, esse retrovírus, ele é identificado como retrovírus da imunodeficiência humana, que é o que dá nome à síndrome, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida, e, portanto, é o acrônimo para AIDS em inglês. Quando eles começaram a estudar, e justamente da mesma maneira, né, buscando a entender de onde tinham surgido esses vírus, né, esse vírus, na verdade, eles perceberam, né, que o genoma do HIV e o ciclo de vida do vírus, né, era muito semelhante aos vírus da imunodeficiência símia, embora em símios esse vírus não causasse a debilidade. Portanto, nós estamos falando daquilo que eu comentei lá atrás. Está ocorrendo uma transição, né, entre espécies. E, portanto, né, essa família de vírus infecta uma variedade de primatas, mas não faz com que esses primatas desenvolvam a doença, né? Quando a gente pensa em AIDS, a gente está falando, e esses dados são de 2018, então tem 2 anos aí de déficit nesses dados, né, que é o NA-AIDS, a gente está falando de 32 milhões de pessoas já faleceram. No mundo, a gente está falando de 75 milhões de pessoas infectadas e no Brasil a gente estima 900 mil infectados. E a gente pode olhar para esse vírus também sobre o aspecto evolutivo e como a gente pode aprender sobre questões ecológicas, populacionais, a quantidade de pessoas, né, fazendo pressões nos ambientes. A gente pode olhar para essa doença por uma série de variáveis ou divisões, mas eu trago aqui a visão, né, evolutiva para a gente entender a similaridade dessa doença com desse vírus, né, humano e dos símios. A gente tem 2 principais tipos aí de HIV, o HIV1 e o HIV2, né? Eles são transmitidos por 2 tipos de primatas, são todos macacos do velho mundo, né? O 1 foi transmitido aos humanos pelos chimpanzés e o 2 por esse Surt-Mangabés, né? Que eu trouxe um nome específico porque no popular eu não consegui nenhuma
tradução para esse nome popular, até porque talvez ele seja mangabês fuliginoso, mas nada que nos remetesse aí a uma imagem, né? É o Cercospebus atis, é o nome científico desse macaco, que provavelmente, né, o HIV se originou nesse macaco, presente nesse macaco, nesse primata, né, e transmitiu ele para o humano. Aqui a gente tem uma relação, né? Então essa árvore aqui, filogenética ilustrada, mostra, né, essa relação do HV1 e chimpanzé, do HV1, né, e chimpanzé, e nos dois clados aqui, a gente vê a relação de ancestralidade e descendência desse vírus, e o chimpanzé sempre sendo o clado basal da relação de similaridade entre essas cepas virais. Então, baseado nessas análises, é que a gente também é levado, né, a inferir, mas na verdade a afirmar, que o HIV se origina, né, e é passado, né, ele transita, então ele migra de uma espécie de outro primata para os seres humanos. Esse grupo M aqui, né, dos chimpanzés, porque o grupo 2 aqui é o que é transferido desse Cercospebus, esse grupo M, né, que é via chimpanzé, ele é o responsável pela maior parte da pandemia global da AIDS. O HIV-2, ele é menos letal, ele tem uma letalidade diminuída em comparação ao HIV-1. Então, a gente tem que esse grupo M, né, são vários grupos, eles são os mais letais e acabaram sendo os responsáveis por uma pandemia. A AIDS a gente também considera uma pandemia, né? E quando a gente faz, esses dados são muito legais, assim, porque eles nos aproximam, né, da história. E a gente não fica achando, nossa, evolução, né, novamente é coisa lá do passado. Essas cepas do grupo M têm uma estimativa, né, da idade do último ancestral comum compartilhado entre primatas, né, e humanos, datado da década de 30 ou um pouquinho antes. Então, a gente está falando de uma cepa viral que chegou, né, que migrou para a espécie humana muito recente, 1930, embora o primeiro caso, né, grandemente notificado foi em 1980, mas a gente tem aí um marco zero, que é da década de 60, de 1966, né, que depois de 80 eles começaram a pesquisar sintomas e voltaram e conseguiram analisar amostras, né, mais antigas aí no centro, no CDC. Então, a gente está falando de uma transferência de CIV de chimpanzés para humanos que aconteceu há mais, ou na verdade, há menos de 90 anos. Né? Então, a gente está falando de uma pandemia já do Homo sapiens moderno, né? Somos nós, né? São os nossos avós. Quando eu fiquei olhando essas datas, né, 1918, gripe espanhola, aqui 1930, a minha avó nasceu em 1910, né? Então, ou seja, a minha avó estava na época da gripe espanhola, né? E eu falei, nossa, que pena, né? A gente podia ouvir essas histórias, né? Infelizmente, a minha avó já é falecida. Mas a gente está falando aí de 90 anos, né? Quando a gente tem essa troca, né, de hospedeiro. E basicamente porque a gente tem uma população humana que entra nos espaços silvestres e selvagens, que caça esses animais, que come esses animais. Olha, minha avó morreu de gripe espanhola. Gente, Milena, depois você conta aqui. E aí, a gente tem esses dados, né, mostrando que essas doenças, elas estão acontecendo a todo momento.
né? Inclusive por conta de uma cultura que pode ser contestada, que é ritual com esses primatas, né? Come cérebro. Então, ou seja, a gente está, né? Eu acho que até o Thiago comentou isso. A gente está entrando, né? A gente tem uma população que pressiona demais, né? O nosso meio, nosso ambiente natural. E o último que eu trago aqui, só para encerrar, né, é o ebola. Eu trago ele pela alta letalidade desse vírus, né? Ele foi descoberto aí em 1976, né, na República Democrática do Congo, né? E ele tem esse nome de ebola porque essa região onde ele foi descoberto é próximo ao rio Ebola. E é um vírus altamente contagioso, né? 90% de letalidade, embora existam alguns surtos que cheguem aí a 55% de letalidade. 50% de letalidade significa que metade das pessoas que pegarem esse vírus vão falecer, né? E aí a gente não existe vacina para o ebola. Eu estava lendo que o ebola é considerado uma ótima arma biológica, então a gente tem que ter muito cuidado, né, com os nossos governantes, porque esses governos extremistas, eles podem nos levar a armas biológicas, e eu não tenho a menor dúvida sobre isso. E aí a gente tem um vírus jovem, né, um vírus de RNA, né, como eu tinha dito, então uma alta capacidade de mutação e, portanto, também uma alta capacidade de adaptação. Por enquanto, essa letalidade nos protege, porque ele acaba matando, infelizmente, esse hospedeiro. À medida que ele baixar a letalidade, a gente pode realmente ter um surto epidêmico, pandêmico aí. Eu estava pesquisando, né, e essa região, né, Mbandaka, aqui no Congo, está no seu 10º surto, né? Esse último surto começou esse ano e terminou aqui em final de junho, com 2.287 mortes, com 3.470 casos diagnosticados. Ao todo, né, entre 2013 e 2016, nesses países da África, a gente teve 11 mil falecidos, 11 mil pessoas que faleceram, né, e 29 mil pessoas foram infectadas ao longo da história dessa doença. Não está claro, e eu fiquei com muito medo de trazer uma informação que eu não consegui, por fontes mais precisas, né, confirmar quem é o primeiro, né, a fonte, né, desse vírus. Então, acredita-se que seja também um mamífero, acredita-se que seja um morcego, mas eu não trouxe isso por escrito porque eu não consegui confirmar essa fonte de informação, mas leva-se a crer que seja um mamífero, né, o primeiro, né, portador aí desse vírus. E aí eu chego ao final, né, com mais uma pergunta, né, das minhas várias perguntas para essa noite, algumas das principais viroses que acometem os seres humanos, né? E aí a gente conhece várias dessas doenças, algumas provavelmente vocês já tiveram, pelo menos um resfriado alguém já teve, né? E a gente tem várias doenças aí sendo proporcionadas por esses agentes virais. Nas últimas décadas, é bem verdade, né, que a população humana foi infectada pela maioria de vírus de RNA, percebam, né, essa capacidade de infecção desse vírus que tem material genético por RNA, tais como o ebola, a SARS, né, as MERS, Zika, os vários influenza e o SARS-CoV-2. Então, ou seja, nós vivemos imersos, né, e alicerçados, eu bem diria, por agentes virais, por esses organismos parasitas celulares que moldam e moldaram e estão moldando
né, a nossa sociedade. Eu termino aqui e passo, né, a bola agora para a Karina, justamente para a gente fazer essa interação. O que a gente sabe dentro da academia, como a gente pode transpor esse conhecimento para a sociedade. Eu acho que essa semana ficou nítido essa necessidade da informação correta, científica, né? Mas que de algum modo seja palatável, né, para a população. Karina, com você. Odri, boa noite. Certeza? Pode, manda bala? Sim, por quê? Pelo horário? O horário. Não. Comissão, e aí, seguimos? Pode seguir sim, professora. Pode seguir, professora. Nós temos até as 23 horas. Aí. Agora não quer também compartilhar? Karina, pra gente está aparecendo. Tá? Sim. Uai, pra mim não tá. Eu vou ver se eu estou apresentando ainda, eu vou tirar a minha, peraí. Agora acho que foi, né? Sim, professora, a gente está vendo. Vamos lá. Então, a Adri fez um resgate fantástico aí das enfermidades infecciosas que marcaram a história da humanidade. E eu acho isso muito, muito, muito louco, porque a gente acaba notando o desenvolvimento da humanidade, o vínculo dessa população com o ambiente, e nós conseguimos observar o que vai aparecendo dessa interação. Eu acho muito louco. Então, ela finalizou comentando que a gente vive no meio desses vírus e, assim, antes nós tínhamos uma pergunta em mente: será que vai acontecer? Essa não é mais a pergunta é: quando vai acontecer? Vai acontecer de novo? Provavelmente. Ano que vem, daqui 10 anos, 20? Não sabemos. Mas do jeito que está o nosso relacionamento com o ambiente, com os animais, a probabilidade de aparecerem outros e outros é muito grande. Depois não vem documentos de órgãos internacionais. Essa imagem aqui ela é de 2003, da Veja, e já estava lá o medo. Será que tem potencial pandêmico? A SARS? E daí, lá em 2003, comentaram que ela foi contida com o isolamento dos doentes suspeitos. Então, lá em 2003 também, será que o problema é o ebola?
O ebola, quando nós temos problema com o ebola, o mundo olha para a África de uma maneira diferenciada e a gente tem o controle adequado dessa enfermidade. O hantavírus, ele está espalhado, ele acontece já mesmo, mas não com a pandemia, mas vários casos. Aqui no Brasil nós já temos alguns. E em 2003 foi bem marcante pela gripe aviária do H5N1. Então, a capacidade que esse vírus tem de mutação, alta variabilidade, e o problema do influenza vírus é que ele tem a capacidade de mutar dentro de um mesmo subtipo, e daí mutando dentro do mesmo subtipo, o hospedeiro ainda tem uma memória do subtipo anterior, mas o influenza vírus ele também tem a capacidade de juntar dois subtipos e surgir um terceiro subtipo. Daí esse terceiro subtipo ele não tem memória nenhuma com os dois anteriores. Aí vem os grandes problemas, porque o hospedeiro não tem como responder a esse novo subtipo. Então, em 2003, quando a Veja publicou essa figura aqui, o problema da vez era o influenza vírus com o subtipo H5N1. E reza a lenda que as epidemias e a pandemia, como a Adri comentou da gripe espanhola, elas têm sua origem no Sudeste Asiático, devido a que a gente chama da promiscuidade sanitária. Então, nós temos a ave junto com o suíno, junto com o ser humano, tudo junto e misturado. E o suíno aí é um reservatório bem interessante, ele serve meio como um biodigestor desses diferentes subtipos para aparecer um novo. Então, a pergunta que continua. Então, não é mais, será que vai acontecer? Vai. Quando? Estaremos preparados? Então, os diferentes profissionais aí, preparados e com uma observação muito atenta de sutis indícios que o nosso ambiente vão nos mostrando, que o ambiente vai nos mostrando, que os animais vão nos mostrando, para não deixar que isso chegue no ser humano. Se os diferentes profissionais estiverem capacitados e com essa sensibilidade, talvez a consequência seja um pouco menor, porque daí nós vamos conseguir atuar enquanto a luzinha amarela do nosso semáforo estiver acesa. No caso do nosso corona, nós começamos a atuar, já estava em vermelha, já estava roxo, quase no preto. Então daí fica mais difícil. E é muito louco, né, porque é muito louco, como uma criaturazinha aí, como a Adri caracterizou também, mudou toda a nossa vida, mudou tudo. Então, lá em março, eu lembro muito bem, uma semana antes de tudo parar, eu estava com uma reunião com todas as enfermeiras das unidades básicas de saúde daqui de Jaboticabal, mostrando o relatório de atividades dos residentes do ano de 2019. E eu acabei aquela apresentação com essas slides da esquerda. Saúde, desafios e realidades imprevisíveis. E ainda comentei com elas, eu falei, meninas, muita calma nessa hora, vamos devagar, um leão por dia, um dia de cada vez. E assim, ficou tenso, de lá para cá ficou bem tenso. E assim, ninguém tinha noção da dimensão disso, e nisso eu já estava na contagem regressiva de ir para Campinas e festa, e vamos curtir. Foi a última vez. Depois disso, estamos todos trancados, isolamento, ou pelo menos deveríamos, né, para não cometer os erros anteriores. Em abril, tem o comentário dessa socióloga fantástica, a Nízia,
presidente mulher da Fiocruz, muito top isso, e ela comenta que a pandemia é uma crise sanitária e humanitária multidimensional. E ela comenta sobre a democracia desse vírus, do coronavírus. É democrático? Sim, ele atinge todo mundo, mas todo mundo consegue responder a ele da mesma forma? Então não é democrático. Os mais vulneráveis são os que mais estão sofrendo. Em agosto tem essa reportagem aqui, que é maravilhosa, que a pandemia é a resposta biológica do planeta. Então, em quais aspectos do momento presente pode redefinir a condição humana? Então, na opinião do Capra, ele fala que o coronavírus deve ser visto como uma resposta biológica de Gaia, a mãe terra na mitologia grega, a emergência social e ecológica que a humanidade criou para si própria. A pandemia emergiu de um desequilíbrio ecológico e tem consequências dramáticas por conta de desigualdades sociais e econômicas. Então, os cientistas, os ativistas ambientais e os diferentes profissionais da área, e isso eu me incluo vários que militam no mesmo sentido da saúde pública, a interação com o ambiente. Já faz um bom tempo que a gente está alertando das terríveis consequências que poderiam surgir, consequências nos sistemas sociais, econômicos e políticos insustentáveis. Então, esse daqui foi em agosto. E nós continuamos até hoje fechadinhos. Eu já passei por várias fases de me estressar, não discutir nem de lição de moral em ninguém, não, mas assim, você vai naquela esperança de conscientizar e explicar, daí chega uma hora que você perde a paciência, daí você está trabalhando no mesmo lugar e na mesma coisa desde março, daí você vai tentando arrumar o seu QG, ele ficar mais agradável e muda, até que chega um ponto que você vai replantar todas as suas plantinhas que estão sem terra suficiente para sobreviver, mas continuamos aí no isolamento, que como a Adri citou, lá desde 1918, na pandemia da gripe espanhola, já era recomendado o isolamento e o distanciamento. Nesse contexto, resgatando todo o histórico da Adri, dando continuidade, já fazendo um link de um futuro próximo, o vírus também entra naquela tecla que eu sempre bato, que toda ação tem uma reação e algumas consequências, que podem vir a curto prazo, que é o que a gente está vivendo agora, médio prazo, o ano que vem, vacina, o que será que vai ser? E a longo prazo. A longo prazo, como estará a nossa cabecinha e nossa saúde mental? E daí reforça o último slide da Adri, dos diferentes vírus. Então, nós temos aí, 60% das doenças infecciosas humanas, elas são zoonóticas. 75% das doenças infecciosas humanas, elas são emergentes. Então, ou elas trocaram de hospedeiro, ou é um novo agente etiológico desconhecido, e aí inclui o que ela citou lá no último slide dela, o ebola, o HIV, a influenza, que tiveram origem zoonótica. Então, enfermidades com origem zoonótica e, atualmente, quem mantém como reservatório mesmo é o ser humano. Mas lá no comecinho, nós tivemos um animal que estava inserido em um ambiente que provavelmente o ser humano desarticulou isso daí e facilitou a emergência de um novo agente etiológico. 80% desses agentes, eles têm um potencial bioterrorista. E olha que esse daqui é que interessante. 5 novas doenças humanas aparecem todos os anos e 3 são de origem animal.
Aí está o nosso coronavírus, está o nosso papel como profissionais envolvidos com o tema. Já em 2016, a gente tinha um relatório aí do Programa Nacional das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que já citava essa relação meio ambiente, questões sociais e economia, que deveria ser discutido de forma global, porque não importa se isso daí começou na África ou se isso daí começou lá em Wuhan, na China. Todas dispersam muito rapidamente. Então, é a discussão global. E é urgente buscar alternativa para um crescimento econômico sustentável, pensando aí em questões sociais, desenvolvimento socioambiental, responsabilidade socioambiental, porque o nosso mundão não vai aguentar. Não vai aguentar e a tendência é só piorar nesses patógenos, na emergência desses patógenos. E essa degradação do meio ambiente facilita muito mais o aparecimento de zoonoses que estavam adormecidas ou zoonoses que eram desconhecidas, e assim vamos. E esse ano nós tivemos um novo documento também das Nações Unidas para o Meio Ambiente, junto com o Instituto Internacional de Pesquisa Pecuária, que fala sobre prevenir a próxima pandemia. Então, agora, de fato, a pergunta mudou. Quando vai acontecer? Então, nós queremos prevenir a próxima, que vai vir. Prevenir a próxima pandemia, doenças zoonóticas e como quebrar a cadeia de transmissão. Nesse documento, eles citam 7 tendências e nós temos 10 recomendações. Bem interessante. E aqui eu cito algumas das tendências que impulsionam aí o surgimento dessas doenças. A crescente demanda por proteína animal. Nós vamos continuar comendo, precisamos de proteína de origem animal. A expansão agrícola intensiva e não sustentável. Aumento da exploração da vida selvagem e a crise climática, que, segundo algumas reportagens lá do começo do ano, seria a bola da vez para 2020. E a parte de problemas com doenças infecciosas estava lá no cantinho, bem deixado de lado como um problema para 2020. Nós vimos, estamos com um problema, crise climática, sim, mas o nosso coronavírus aí superou tudo. Então a gente não pode tirar da cabeça o tudo junto e misturado das saúdes. Então, esse coronavírus que estava lá circulando entre os animais daquela região da China que estavam inseridos em um ambiente e que foram retirados deste ambiente, dessa relação, e foram trazidos para aqueles... os mercados de animais vivos, o mercado de Wuhan. Então, essa relação foi deslocada para o mais próximo do ser humano, no meio de um centro urbano. Então, aqui, ó, essas relações foram alteradas, colocamos várias outras espécies no mesmo ambiente, o vírus circulou e ele passou dos animais para o ser humano e ele conseguiu se manter de ser humano para o ser humano. Então, nós precisamos sim ter em mente essa integração, mas aí, mais uma vez, eu estimulo em vocês a sensibilidade de observar essas relações, as diferentes teias dentro de um ecossistema, porque nós vamos precisar treinar o olhar, estar bem sensível para identificar essas relações, conseguir entender a relação,
se ela é positiva ou se ela é negativa, para a gente conseguir atuar na luzinha amarela. Então não basta pura e simplesmente a gente falar, tá tudo junto e misturado, não tem como separar a saúde humana, ambiental, da saúde do animal. Ok, fantástico, não tem. Mas não basta só. Tem que identificar e interpretar, porque senão a gente não consegue fazer nada. E não vai ser de um dia para o outro. Então a gente precisa estimular essa visão e a interpretação. E agora nós temos outros conceitos também que inseriram, além de que essa saúde, esse aspecto biomédico da saúde a gente não pode separar. Então, foram colocados alguns temperos para deixar mais picante esse conceito. Então, antropologia, porque não tem como a gente interpretar as relações se a gente não entender, política, economia, dando origem a outros conceitos aí, eco-health, global health, planetary health. Assim, tem alguns pesquisadores que gostam muito de todos esses conceitos. Na minha cabeça, eu consigo embutir tudo lá em saúde única. Dá para a gente embutir tudo no tudo junto e misturar. Mas existem esses outros conceitos também. E aí vem, qual que é o nosso papel? O nosso papel como universidade, a Unesp, a FCAV, os docentes, os discentes. Qual é o nosso papel diante de tudo isso? E aqui também, eu não coloquei, mas tem a responsabilidade e o papel da comunidade também. Todos temos responsabilidades e a gente só sai dessa se a gente compartilhar a responsabilidade. Daí vem, geralmente eu costumo acabar minha palestra com esse slide, mas agora ele está no meio. Então, assim, quem já me conhece sabe que eu curto muito dos super-heróis, Vingadores Fantásticos, o Thor é o meu favorito. Logo com o falecimento do ator do Pantera Negra, eu descobri essa frase do Pantera Negra fantástica: devemos encontrar uma maneira de cuidar um dos outros, como se fôssemos uma só tribo. Daí o Pantera Negra também ganhou um lugar no meu slide, mas não é para falar do Pantera Negra e nem do Thor, que é o meu preferido, para falar dos super-heróis. Super-heróis, eles têm o quê? Superpoderes. Quando eu falo de superpoderes, eu gosto de comentar do Homem-Aranha. Eu não sei se vocês assistiram um dos primeiros filmes do Homem-Aranha, mas o Peter Parker não sabia que o Tio Ben tinha conhecimento dos superpoderes dele. E o Tio Ben acabou morrendo nos braços do Homem-Aranha. E quando o Tio Ben estava morrendo, o Tio Ben comentou com ele: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aí, Karina, qual que é o rolê, então, desses super-heróis com essas responsabilidades? Nós temos superpoderes. Nós, universidade, nós, FCAV, professores, alunos, nós temos o superpoder, o conhecimento. O conhecimento. E nós temos que compartilhar esse conhecimento. Então, é complicado e é muita responsabilidade ter o conhecimento num momento tão crítico que nós estamos vivendo. A Adri já comentou várias vezes, nós temos muita informação, mas são poucas as informações que têm qualidade, que são reais. Aí você fala: professora, mas eu faço agronomia, eu faço ADM, eu não tenho nada diretamente. Tem sim, tem. Porque nós trabalhamos em vocês, nós estimulamos em vocês o embasamento.
Então, pelo menos o discernimento do isso aqui é absurdo, ou isso aqui não é. E a conscientização da nossa comunidade. Então, independente da área de atuação, independente do curso que nós fazemos, nós temos responsabilidade, sim, porque a gente tem o conhecimento e pelo menos a gente consegue colaborar no discernimento do que é o que não é. E a universidade, para ela ser considerada uma universidade, ela tem que trabalhar o tripé do ensino, pesquisa e extensão. Então, independente de pandemia, a universidade tem que desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão. E, de preferência, que elas sejam indissociáveis. Então, é o ensino ligado com a pesquisa que está ligado com a extensão. Então, a pesquisa gerando o conhecimento e levando isso para o aluno de graduação, que depois retribui isso para a comunidade. Leva todo esse conhecimento gerado dentro do ambiente universitário lá para fora, no extramuro para a nossa comunidade. Isso é o que a gente vê hoje. Só que a gente vê que está meio alterado a importância dos pilares do tripé. Eles não podem trabalhar sozinhos, e quando eles trabalham juntos, a gente tem uma atividade aí com mais eficiência. Então, mais uma vez, é o tudo junto e misturado. Mas por que eu comentei que esse pilar, os pilares estão com foco meio alterado? Porque o ideal seria que a extensão é levar o conhecimento da universidade para a comunidade. Mas não é enfiar a goela abaixo para a comunidade o conhecimento que eu estou gerando. Tem uma linha de pesquisa X, eu quero trabalhar com uma extensão, eu tenho que fazer ensino, pesquisa e extensão, então eu vou levar esse conhecimento para a comunidade. Sim, é legal. Sim, nós temos que mostrar o que fazemos independente da área, mas a extensão propriamente dita, ela vem de uma necessidade, de uma demanda da nossa comunidade. E daí vem a pesquisa responder essa demanda da nossa comunidade. E com isso a gente gera conhecimento para melhorar o ensino de graduação. A gente precisa tomar cuidado um pouquinho. Fazemos, mas está meio distorcido. E fica de acordo com o que a academia quer passar para a comunidade, não necessariamente é o que a comunidade precisa. Às vezes o que a comunidade precisa é muito mais simples. E a gente está falando, entrando de um lado, saindo do outro. E na nossa FCAV, dentro desse contexto de pandemia, que eu já cheguei a falar até que é pandemônio, porque, meu Deus, aqui no nosso campus nós temos muitas responsabilidades, muitos professores, muitos alunos envolvidos em ações do enfrentamento da Covid, e ações diretas e ou indiretas. Só no nosso campus nós temos duas profissões que são consideradas da área da saúde, que é a veterinária e a biologia. Dá para enfrentar direto esse nosso coronavírus. E as demais estão relacionadas, porque tem conhecimento, tem um embasamento, dá para trabalhar a informação básica de prevenção. Então, aqui, com relação ao papel da FCAV dentro do contexto de pandemia, eu vou citar o que eu consegui colaborar como tutora dentro do contexto de pandemia, deixando claro que são vários outros professores também trabalharam no enfrentamento com alunos de graduação e pós-graduação. Aqui eu vou relatar a experiência Karina. Eu sou tutora do PET Zootecnia,
que é o programa de educação tutorial. Então, um grupo de discentes que tem um tutor estimulando a aprendizagem ativa. Somos um grupo horizontal, isso quer dizer que a minha opinião tem o mesmo peso que a opinião dos meus petianos, então é tudo igual. É um programa que vem do Ministério da Educação, que está vinculada à nossa Unesp pela Pró-Reitoria de Graduação, e aqui localmente nós estamos vinculados ao nosso Conselho de Curso de Graduação de Zootecnia. E como o grupo PET Zootecnia atuou nesse enfrentamento da Covid, qual foi o papel do PET? Tem a responsabilidade de divulgar o conhecimento e divulgar de uma forma que a nossa comunidade entenda. Então, dentro do grupo PET, nós temos uma comissão de redes sociais que trabalha insanamente todos os dias, de segunda a segunda, atendendo, graças a Deus, a doida da Karina às vezes pede uma arte em 5 minutos e meus petianos, graças a Deus, em 5 minutos a arte está pronta e nós estamos divulgando informação. Então aí, a aula está suspensa, não é férias, ninguém está de férias, é isolamento social, está em casa. Abre a câmera para o professor te ver, é desesperador dar aula para o nada, é muito triste, é ruim para vocês? Também é péssimo para a gente. Cuidados básicos aí de prevenção, estão divulgando por meio das nossas redes sociais. Aí, a parte de isolamento domiciliar, como ficar dentro de casa, como não pirar dentro de casa, divulgando a atuação da FCAV junto ao município de Jaboticabal, com a atuação no nosso SUS. E tem a parte técnica também, a zootecnia propriamente dita e específica relacionada à crise do coronavírus. Então, nós divulgamos textos relacionados aí com o que está acontecendo com a nossa agropecuária diante da pandemia. Essa atividade é de responsabilidade, eu não sei se ela está aí ainda, mas a Isa, que eu cutuquei para que ela assistisse a palestra, o jornal Carro de Boi, que agora é totalmente online, antes ele era no papel, é de responsabilidade dela, e então todas essas notícias relacionadas ao coronavírus e a zootecnia nós divulgamos. A parte de solidariedade, fizemos uma campanha junto com a EPTV no começo da pandemia, não vou lembrar agora a Conexão Solidária. Fizemos também a parte de ver quem tinha, porque muitos dos nossos alunos não tinham acesso à internet, ou a internet não era de qualidade, daí a reitoria fez parceria, conseguiu chip, mas daí tinha muito aluno que não tinha o computador. Então nós fizemos a campanha de arrecadação para ver quem tinha aparelho para doar ou para emprestar. E a próxima que nós vamos trabalhar aí é do Dia das Crianças, que nós vamos, se Deus quiser, vamos conseguir juntar todos os grupos da nossa FCAV e trabalhar todo mundo junto e arrecadar doce, brinquedo para as crianças. Essa foi uma outra atividade que nós também fizemos durante a pandemia, e para mim foi um prazer muito grande, porque além de tutora, eu pude participar na minha área de atuação, porque enquanto tutora eu não posso estimular a minha área de pesquisa. Então, nessa atividade, eu pude compartilhar com o grupo a minha área de pesquisa, que é a parte de saúde pública. Então, veio como uma demanda, já é uma atividade do grupo PET, PET Conversa Não Discrimina, que é discutir o preconceito e ou discriminação. E diante das informações que nós estávamos recebendo, na Covid, nós tivemos aí, ficou mais discrepante a desigualdade na saúde.
Então, que a Covid ela atinge de forma mais intensa alguns grupos sociais, como os mais pobres, as crianças, as mulheres, negros, indígenas, moradores de favela e o grupo LGBTQI+. Então, juntando aí a nossa atividade com a realidade, o pessoal elaborou um PET conversa com violência contra a mulher, sexualidade, e por fim eu amarrei o evento com a parte de saúde sem preconceito. Então, são algumas das atividades enquanto tutora do PET, responsabilidade do PET aí diante da Covid. Esses são os meus petianos que trabalham dia e noite aí nessas atividades em prol da qualidade da melhoria do ensino. E eu já adianto que a hora que entra no PET vira tudo meu petiano, meu residente, é a coisa mais linda. Coloco tudo debaixo da asa e bora trabalhar. E daí tem a residência também, que atua diretamente no enfrentamento, que é o nosso Karina, Oi. a gente está precisando finalizar. Eles me avisaram. Eu acho que eu demorei muito e te atrapalhei. Não, tranquilo. E daí bem, bom. Daí, ó, Odri, só deixa eu só colocar os últimos, então. Tá. Peraí, ó. Porque aí tem várias perguntas para responder, eu não sei se vai dar tempo, mas para... Isso aqui é importante. Quais são as cenas dos próximos capítulos? Daqui um dia está todo mundo na área verde, daqui um dia está todo mundo na FCAV de novo, a vacina não sei, mas e aí? Tudo volta ao normal? Não volta ao normal. A vacina significa que nós teremos a vacina, seremos vacinados, imunizados é outra coisa. Então tudo continua, máscara, distanciamento, cautela num momento desse. E a gente vê aí alguns manifestos de cientistas pedindo que os jovens retomem a vida normal. Daí, assim, o que a gente faz? Minha mãe com 60, 70 anos, e aí? E aí vem o paradoxo da prevenção, com relação às escolhas pessoais, porque dá a sensação que as medidas de prevenção em saúde, elas trazem benefícios à comunidade em geral, e pouco benefício para cada um que está fazendo. Só que se cada um não fizer, a situação só tende a piorar. Então, o coletivo versus o individual é mais uma responsabilidade nossa. Bora. Tem pergunta? Tem perguntas aí, não sei o que a comissão está prevendo, espero por vocês aí. Bom, muito obrigada, professora Adriana, muito obrigada, professora Karina. Foi um prazer adquirir de todo esse conhecimento que vocês trouxeram para nós, né? Acho que mais do que uma, as duas puderam trazer muitas informações que eu acredito que são relevantes aí para a vida de todo mundo. Eu gostaria de perguntar a vocês se nós poderíamos primeiro fazer isso.